Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática aqui na segunda série do ensino médio. Eu sou o professor Mário André, professor de matemática aqui do CNMEAM, e vamos agora verificar juntamente comigo o nosso objeto de estudo desta aula. Nós temos então aí, aula de número 36, objeto de conhecimento, resolução e elaboração de problemas envolvendo cálculo e interpretação de medidas de tendência central e medidas de dispersão. Detalhamento, medidas de tendência central, ok? Então, dito isto, vamos dar início à nossa aula. Então, meu povo, como vocês viram, a nossa aula vai tratar de medidas de tendência central. E a primeira dúvida que pode surgir na nossa mente é: quais são essas medidas? Então vamos a elas a partir de agora, vem comigo. Primeiro, vamos aqui definir medidas de tendência central. Essas medidas são valores únicos que tentam capturar a característica central de uma distribuição de dados. E as três medidas de tendência central mais comuns são a média, a mediana e a moda. Então, nós temos aqui média, mediana e a moda. E é justamente sobre essas três medidas que a gente vai agora falar sobre elas aqui na nossa aula, tá bom? Então, a gente vai começar com a média. O que é a média, tá? A média, embora você não perceba, ela está muito presente principalmente na sua vida escolar. Haja visto que você depende dela para verificar se você foi aprovado para a próxima série ou não. Então, acompanha comigo aqui na cartela. Olha lá, média. A gente vai aqui abreviar por ME, tá? É calculada somando todos os valores de um conjunto de dados e dividindo este valor pelo número de elementos deste conjunto. Como a média é uma medida sensível aos valores da amostra, ela é mais adequada para situações em que os dados são distribuídos mais ou menos uniformemente, ou seja, valores muito divergentes. Seguindo em frente, então, como é que a gente faz para calcular essa média? A média é simples, tá? Se você olhar aqui para essa fórmula, pode ser que de início você tome um susto. Por quê? Porque aqui está escrito o seguinte, ó, x1 mais x2 mais x3, pontinho, 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 mais xn. Tudo isso dividido por n. O que isso quer dizer, na verdade? Turma, vamos imaginar o seguinte. Vamos supor que aí na sua escola, tá? Você alcançou a média 7, média 8, média 10 e média 7 novamente nos 4 bimestres. E aí, você quer calcular a média que você alcançou neste ano. Bem, como é que a gente faz para calcular essa média? Você vai primeiramente somar os 4 valores. Então veja, aqui 7 mais 8 é 15, 15 mais 10 é 25, 25 mais 7 é 32. Então quer dizer que a soma desses 4 valores é 32. Esse resultado da soma é justamente o valor que vai ficar aqui no numerador da fração, ó, ou seja, na parte aqui de cima. Beleza, já que nós estamos trabalhando com fração, é porque então eu vou dividir esse valor por alguém. E quem é ou quem será esse alguém? Basta você verificar aqui, pessoal, quantos valores nós estamos envolvendo na soma, ou seja, quantos valores a gente envolveu nessa adição para encontrar 32. É lógico que a gente envolveu, ó, 1, 2, 3, 4. Como são 4 valores, então eu vou pegar 32 e dividir por 4. Isso quer dizer, então, que a minha média, ou a sua média, com essas 4 notas, tá, neste determinado ano, foi igual a 8. Então, aqui, ó, a média, ela vai ser igual a 8. Uma média muito boa, por sinal, né? Então, pessoal, aqui inicialmente, quero que você entenda o seguinte, tá? Para a gente calcular a média simples, basta você fazer isso. Você vai pegar uma certa quantidade de números, você vai realizar
a soma entre todos esses números e dessa soma você vai dividir pela quantidade. Quer dizer, então, por exemplo, que se eu tiver uma soma de 5 números, né? um conjunto, aliás, de 5 números, e você quiser determinar a média entre eles, primeiro passo é você realizar a soma entre esses 5 números. E do resultado desta soma, você vai dividir por 5, pois 5 é justamente a quantidade de elementos ou de números que você vai ter em um determinado conjunto. E assim você vai fazer para todo e qualquer conjunto de elementos, tá? Então, se você tiver 7 elementos, soma os 7 e divide por 7 o resultado da soma. Combinado? Vamos seguir em frente, então. Vamos agora, então, pessoal, para um exemplo aqui de aplicação. Professor, mas o senhor já fez. Bora fazer outro, né? Praticar é sempre bom. A questão, então, o exemplo 1 diz o seguinte: os jogadores de uma equipe de basquete apresentam as seguintes idades: 28, 27, 19, 23 e 21 anos. Qual é a média de idade desta equipe? Então, pessoal, vale lembrar o seguinte, tá? Já que a questão está falando de um time de basquete, de uma equipe de basquete, a gente sabe que uma equipe de basquete, o time principal, ele possui 5 jogadores. Por esse motivo que a gente vai ter aqui na questão 5 valores diferentes de idade, ó, 28, 27, 19, 23 e 21. Perfeito? Então, como eu te falei agora há pouco, o primeiro passo aqui é calcular a soma entre esses 5 elementos. Então, repare, vou colocar bem aqui, ó, média vai ser igual a quem? Vai ser a soma dos elementos dividido por 5, beleza? Então, você vai pegar ó, 28, somar com 27, somar com 19, somar com 23 e somar com 21, beleza? E ao resolver a soma, deixa eu colocar aqui para você, ó, 28 mais 27 mais 19 mais 23 e mais 21. Perfeito? E como a gente está aqui envolvendo nessa soma 5 parcelas diferentes, então vou pegar esse resultado e dividir por 5. Perfeito? Bem, pessoal, quando a gente realiza esta soma dos 5 valores de forma exata, a gente vai encontrar como resultado igual a 118. E aí eu tenho que pegar 118 e dividir por 5, onde essa divisão é igual a 23,6. Isso quer dizer, então, o seguinte, que a média de idade desse time de basquete equivale a 23,6 anos, tá bom? E aí, com essa mesma ideia, você vai sempre calcular a média de qualquer conjunto de valores, independente, tá? Independente dos valores que você vai ter, independente também da contextualização do mesmo, perfeito? Vamos agora verificar a próxima medida de tendência central. Bem, eu estou aqui numa passarela, não porque eu sou tão bonito assim, né? Sabemos que não sou. Mas aqui uma passarela vai representar a moda. Tem alguma coisa a ver a moda de uma passarela, a moda de um desfile, com a moda na estatística, por exemplo, né? Da tendência central? De uma certa forma, sim. Por quê? Porque, se a gente pensar bem, a moda, na verdade, é quando você tem um objeto qualquer, tá? E a grande maioria das pessoas consome esse objeto, compra o objeto e começam a usá-lo, tá? E aí, a comparação ou a analogia com a moda da tendência central é justamente a mesma. Por quê? Vem na cartela que eu vou te mostrar, olha só. Temos aqui, então, a definição de moda. A moda, ela representa o valor mais frequente de um conjunto de dados. Sendo assim, para defini-la, basta observar a frequência com que os valores aparecem. Um conjunto de dados é chamado de bimodal quando apresenta 2 modas, ou seja, nós temos 2 valores mais frequentes. Então, olha só, pessoal, na verdade, o que é a moda da tendência central? É quando você tem um conjunto de dados, tá bom, de elementos,
e você vai verificar dentro desse conjunto qual deles é o que mais se repete. Quando você identificar esse elemento, sem utilizar cálculo algum, esse já vai ser a moda. Se de repente você tiver mais de um elemento que se repita uma mesma quantidade de vezes, a gente vai dizer que esse conjunto de elementos, tá? Ele é bimodal. Ao mesmo tempo também que se de repente você tiver um conjunto de elementos onde nenhum deles se repete, a gente diz que ali é um conjunto amodal. Perfeito? Vou te mostrar exemplo agora, olha só. Antes de colocar aqui, olha só, rapidamente, tá? Então, por exemplo, nós temos aqui o conjunto amodal. Amodal, por exemplo, aqui no caso, eu tenho o conjunto 1, 2, 3, 4 e 5, tá? Esse aqui é um conjunto fechado, perfeito. Já que desse conjunto nós não temos nenhum valor numérico que se repita, a gente vai chamá-lo de um conjunto amodal. Aqui nesse caso, então, por exemplo, olha só, no próximo conjunto eu vou ter 1, 1, 1, 2, 3, 4, 4 e 5. Então, reparem que nesse conjunto, o que acontece? O número 1, ele aparece 3 vezes, e o número 4 aparece 2 vezes, e o restante, uma vez somente. Como o número 1, dentre todos os elementos do conjunto, é o que aparece mais vezes, então a nossa moda vale 1. Como eu te falei anteriormente, para determinarmos a moda, pessoal, não há a necessidade de realizar nenhum tipo de cálculo, tá bom? É só você ver aqui realmente qual elemento que mais se repete, perfeito? Vamos a um outro tipo de conjunto, vou até identificar aqui rapidamente, olha só. Nós temos então aqui o amodal, nós temos o conjunto da moda e o bimodal. Como é que é o bimodal? Por exemplo, 1, 2, 3, 4, 4 e 5. Ele é parecido com o conjunto acima, mas não é igual. Por quê? Porque nós estamos envolvendo, estamos trabalhando com os mesmos valores numéricos. Só que a quantidade com que eles aparecem é diferente. Repare que nesse conjunto que está aí em verde, o número 1, ele aparece 2 vezes, e o número 4 também aparece 2 vezes. E não existe mais nenhum número dentro do conjunto que se repita. Como o número 1 e o número 4, eles aparecem uma mesma quantidade de vezes, e essa mesma quantidade é a maior dentre elas, então a gente diz que esse conjunto é bimodal, com a moda sendo igual a 1 e a 4, tá bom? Então, tá aí você, com esse exemplo aí, você tem agora na tela os 3 tipos diferentes de moda que a gente pode ter dentro de um conjunto de valores quaisquer, tá legal? Então, novamente, ó, o amodal é quando nenhum elemento se repete no conjunto. Nós temos a moda igual ao valor que mais se repete dentro de um conjunto de valores. E se de repente você tiver 2 ou mais até elementos que se repitam uma mesma quantidade de vezes no conjunto, e essa quantidade for a maior, então esse conjunto é chamado de bimodal. Perfeito? Seguindo em frente, então, temos aqui um exemplo para praticarmos sobre a moda, tá bom? Exemplo 2. Em uma sapataria, durante um dia, foram vendidos os seguintes números de sapato: 34, 39, 36, 35, 37, 40, 36, 38, 36, 38 e 41. Qual é o valor da moda desta amostra? Então, vejamos aqui, ó. Eu vou marcar aqui o 36, ó, aparece uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Outro que se repete que eu vi é o 38, ó, aparece uma vez, 2 vezes somente, né? E esse restante de valores, eles não se repetem mais, tá? Então, o 34, 39, 35, 37, 40 e 41 aparecem somente uma vez. O que de repente pode confundir
atualmente? Nós temos aí, nesse conjunto de valores, 2 deles que aparecem mais de uma vez, tá? Mas a moda, pessoal, não é somente você verificar quem se repete. É você verificar quem se repete mais vezes, tá bom? E aqui nesse caso, ó, repare que o 38 apareceu 2 vezes, enquanto o 36 apareceu 3 vezes. E por esse motivo, a nossa moda aqui é 36. E aí, vem justamente aqui agora a analogia do que eu te falei aqui do trabalho, né, da questão sobre moda, em relação à moda do desfile. Por quê? Porque a moda, na nossa vida, no cotidiano, é quando você tem um valor, um objeto qualquer, onde muitas pessoas elas utilizam esse objeto, tá? Ou seja, a grande maioria delas consome esse objeto, compram esse objeto. Aqui é a mesma ideia, só que aqui estamos trabalhando com valores numéricos. Então, quando você tiver um conjunto de valores numéricos, basta você verificar quem mais se repete nesse conjunto. Não somente quem se repete, tá bom? Mas você tem que verificar quem mais se repete. Por esse motivo que nesse exemplo aqui, em específico, a moda foi igual a 36 e não 38. Justamente porque 38 ele aparece somente 2 vezes e o 36 aparece 3 vezes, que é uma quantidade maior do que 2. Tá bom? Vamos seguir em frente então. Vamos agora falar sobre a mediana. A mediana, cuja abreviatura eu vou chamar de MD, tá? Ela representa o valor central de um conjunto de dados. Para encontrar o valor da mediana, é necessário primeiro colocar os valores em ordem crescente ou em ordem decrescente. Turma, atenção para isso aqui. Toda vez que você colocar um conjunto de valores em ordem crescente ou em ordem decrescente, estamos dizendo que aqui a gente vai montar o rol, tá bom? Então, se de repente você vê uma questão que ela te pede para fazer o rol de um conjunto de elementos, ela está pedindo justamente que você coloque esses elementos em ordem crescente ou em ordem decrescente. Perfeito? Vamos seguir em frente então aqui, ó. Quando o número de elementos de um conjunto é par, a mediana é encontrada pela média dos 2 valores centrais. Assim, esses valores são somados e divididos por 2. Quando essa quantidade de elementos for ímpar, ela vai ser diferente. Então, vejamos aqui, olha só. Vamos supor que meu conjunto aqui é 1, 2, 3, 4 e 5. Perfeito? Primeira coisa a reparar aqui é o seguinte. Esses elementos estão dispostos em ordem, seja ela crescente ou decrescente? Estão, tá? Em ordem crescente e ninguém está fora do lugar. Dica que eu vou te dar agora. Toda vez que você for trabalhar com rol, dê preferência a escrever os números em ordem crescente, tá bom? Beleza. Qual é o próximo passo agora? Você vai verificar a quantidade de elementos desse conjunto. Então, aqui é lógico que nós temos 1, 2, 3, 4, 5 elementos. Beleza? Tendo 5 elementos, tendo uma quantidade ímpar de elementos, o que você vai fazer? Você vai pegar essa quantidade, anota aí, tá? Somar com uma unidade e dividir por 2. Ou seja, pessoal, se aqui nós temos 5 elementos, eu vou ter 5 mais 1 dividido por 2. 6 dividido por 2, que é igual a 3. Turma, atenção, muito cuidado aqui, tá? Esse conjunto que eu escrevi foi uma coincidência com a mediana, tá bom? Quando a gente resolve esse cálculo, eu não quero te dizer que o 3 é a mediana. Eu quero te dizer que o terceiro elemento na ordem é a mediana, tá? Então, aqui, ó, a mediana vai ser o terceiro elemento nessa ordem. E, coincidentemente,
Nesse conjunto, a mediana foi justamente o 3, perfeito? Pode ser que em outro conjunto você tenha uma outra quantidade, não tem problema algum, perfeito? Agora, vamos supor que esse conjunto fosse o seguinte: 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Novamente, você tem aí os números em ordem crescente. Só que agora, diferente do conjunto lá de cima, você tem agora um conjunto com 6 elementos, tá? Ou seja, você tem aí uma quantidade par de elementos. Quando você tiver uma quantidade par de elementos, você vai fazer o seguinte: pega a quantidade e divide por 2. Como são 6 elementos, 6 dividido por 2, o resultado é 3. Novamente, vale lembrar que aqui, o resultado que você encontrar não é o elemento que tem que estar no conjunto, tá? É ordinal. Ou seja, eu vou pegar aqui o terceiro elemento em ordem. Perfeito, pessoal? E aí, como a quantidade é par, o que você vai fazer de diferente? Você vai pegar o terceiro elemento e o próximo depois dele, que nesse caso, logicamente, é o quarto elemento. E aí, a mediana vai ser determinada por quem? Você vai somar os dois valores e dividir por 2. Então, 3 mais 4 é 7. 7 dividido por 2 é 3,5. Essa é a mediana. Professor, numa quantidade par de elementos, o resultado sempre vai ser decimal? Não. Sempre vai ser quebrado? Não. Depende sempre dos elementos que estarão sendo trabalhados dentro do conjunto. Perfeito? Vamos agora, então, verificar na prática como que a gente calcula a mediana em questões contextualizadas. Olha lá. Em uma escola, o professor de educação física anotou a altura de um grupo de alunos. Considerando que os valores medidos foram esses apresentados, tá? Qual o valor da mediana das alturas? Turma, atenção. O primeiro passo aqui, então, é você colocar esses elementos em ordem crescente. Então, por exemplo, aqui, ó, o menor deles é 1,50. Vou colocar aqui com calma, tá? Depois de 1,50 vem quem? Vem 1,54. Depois de 1,54 a gente tem 1,55. Perfeito? Depois de 1,55 vem 1,60. Depois de 1,60 nós temos 1,65. Depois 1,69. Depois eu vou ter aqui 1,75. Vou colocar aqui embaixo, tá? E finalmente 1,78. Vamos lá. Nós temos aqui então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elementos. Todos esses 8 elementos foram colocados em ordem crescente. Primeiro passo, então, para a gente calcular essa mediana é o seguinte: você vai pegar a quantidade de elementos, n, e dividir por 2. Como nós temos aqui 8 elementos, logicamente, então, que eu vou pegar esses 8 e dividir por 2, onde o resultado é igual a 4. Aí você volta aqui. E, professor, deu ruim aqui. A gente não tem número 4. Não se esqueçam, pessoal, que esse resultado que você encontra aí não é um elemento que pertence ao conjunto, tá? É um valor ordinal. Ou seja, aqui nessa mediana, eu vou pegar agora, então, o quarto elemento, somar com o quinto, que é o próximo depois do quarto, e dividir por 2. Mas olha só, gente, não se esqueçam que essa ideia ela só vai existir quando o conjunto de elementos for par, tá bom? Como nós temos aqui 8 elementos, não é isso? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eita! Espera aí que eu errei aqui, ó. Eu esqueci do 1,67. Volta tudo, vamos lá. O que vai acontecer aqui? Eu esqueci do 1,67. Aí já babou a questão, ó.
Também aqui 167, tá? São 9 elementos, né? Então, para a gente calcular essa mediana, eu vou ter, então, n mais 1, que é, no caso, 9 mais 1, e dividir por 2. 9 mais 1 é 10, 10 dividido por 2 é 5. Ou seja, numa quantidade ímpar de elementos, tá bom? A gente vai aqui verificar em ordem quem é o quinto elemento. Então, veja, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto elemento, ok? Então, a mediana desse conjunto de elementos é igual a 1,65, sem precisar realizar nenhum tipo de cálculo, beleza? Não se esqueçam, então, que quando você tiver uma quantidade ímpar de elementos no teu conjunto, você pega essa quantidade, soma com 1 e divide por 2, ok? Beleza, então vamos lá. Seguindo em frente, então, temos mais um exemplo. Aqui. Calcule o valor da mediana da seguinte amostra de dados. Agora sim, ó. Agora nós temos aí uma quantidade par de elementos, tá? Primeiro passo é você montar o rol. Não se esqueçam disso. O que é o rol? É você pegar esses elementos e escrevê-los em ordem crescente. Ah, professor, mas nesse exemplo aí tem o 15 que se repete. Não tem problema, pessoal. Se ele se repete, você vai repeti-lo também, ó. Então aqui, ó, 15, 15, 27, 32, 32 e 44. Só por curiosidade, ó, se de repente a questão pedisse a moda nesse conjunto, a moda seria 15 e 32, não é isso? São os valores que mais se repetem. Mas a questão não quer saber da moda, quer saber da mediana. E aí, novamente, aqui nós temos uma quantidade par de elementos. Então, eu vou pegar essa quantidade e dividir por 2. 6 dividido por 2 é 3. Não se esqueçam que esse 3 não é o 3 elemento do conjunto, até porque nesse conjunto não existe 3, tá? Eu vou pegar o terceiro elemento. Mas, aqui em específico, como é uma quantidade par, então vou pegar na mediana o terceiro elemento, somar com o quarto elemento, que é o próximo, e dividir por 2, tá? Agora, atenção, pessoal. Não se esqueçam que esses terceiro elemento e quarto elemento, obrigatoriamente, eles têm que estar em ordem crescente. E aí, vejamos, ó. Primeiro, segundo, terceiro e quarto elemento. Então, aqui eu vou somar 27. Vamos lá. Aqui eu vou somar 27 mais 32, e aí eu vou dividir por 2. 27 mais 32 é quanto? 7 mais 2 é 9, 3 mais 2 é 5. Dividido por 2. 59 dividido por 2, o resultado é igual a 29,5. Essa vai ser a mediana desses 6 elementos, tá? Desse conjunto aí, quando colocados em rol. Perfeito, pessoal? E aí, com esse último exemplo, a gente vai aqui, então, finalizando a nossa aula, tá certo? Onde eu te mostrei aqui como que a gente faz para identificar e trabalhar questões com medidas de tendência central, que são elas média, moda e mediana. Espero que vocês tenham compreendido o assunto e gostado aqui da explicação, tá bom? No mais é isso. Obrigado pela sua atenção e até a próxima oportunidade. Tchau, tchau.